Graça e paz, meus irmãos, da parte de Deus, boa noite a todos. Vamos começar mais um estudo do Apocalipse. Nós estamos agora focando as 7 igrejas, a carta às 7 igrejas. Já falamos de Éfeso e Esmirna. Hoje nós vamos tentar falar aqui pelo menos das 3, né? Pérgamo, Tiatira e Sardes. E o texto que nós vamos ler está lá em Apocalipse, no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo 12, que diz assim: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso, diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras e de onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retém o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios da idolatria e se prostituísse. Assim tens também os que seguem a doutrina de Nicolaítas, o qual eu os aborreço. Arrependa-te, pois, quando não, breve virei a ti, e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer o maná escondido, e dar-lhe-ei também a pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Que Deus aplique a sua palavra lida na nossa mente e no nosso coração. Vamos orar, pedindo direção a Deus. Para fazer esse estudo não é fácil, tem que pedir direção a Deus mesmo. Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela sua graça, pelo amor e a tua misericórdia e pela tua mão sobre nós. Ó Deus, agora te pedimos que a nossa mente esteja cativa a Cristo, para que tudo que viemos falar aqui seja para a glória do teu nome. E o Senhor nos cubra com o sangue do Cristo Jesus, para revestidos pelo Senhor, possamos ter ousadia na tua palavra e falar com intrepidez aquilo que é concernente ao teu nome. Obrigado, Deus, por tudo. Abre a mente do teu povo, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, falando desta igreja de Pérgamo, é importante, né, situar geograficamente essa igreja, essa cidade. Pérgamo era a capital política da província da Ásia Menor. Lá tinha um líder chamado Antipas, que foi um mártir, que morreu pela fé, foi carbonizado dentro de um touro de bronze. Aqueceram um touro de bronze, oco, claro, e colocaram esse servo de Deus e foi morto ali. Era uma igreja firme, mas era uma igreja que flertava com as doutrinas de Balaão. O que é que Balaão vendia? Balaão simboliza a venda da pureza por dinheiro, e o culto também era praticado em imoralidades, né? Como lá aconteceu no passado de Israel. Nessa mesma igreja nós temos 2 tipos de pessoas, como é hoje, né? Os devotos, os mornos, 3 tipos, né? Os devotos, os mornos e outros que são envolvidos com vícios e imoralidade. Toda igreja vai muito bem, e vai bem também quando vai tudo mal. Mas olha que coisa interessante. Dependendo do ponto de vista que você está analisando, você vê que na igreja tem pessoas frias, pessoas mornas, né? E pessoas que são devotas, pessoas que são ardorosas. E interessante que lá havia, na igreja de Pérgamo, o culto ao imperador, né? Havia, além do culto ao imperador, tinha um templo de Júpiter que era adorado, e também, meus queridos irmãos, havia o templo de Esculápio. Esculápio era um deus grego que os romanos aprenderam a adorar também, da cura. E por causa de um desses 3 templos, Jesus disse que o trono de Satanás ficava naquela cidade. Então, Pérgamo representa justamente a igreja que é representada ali pelo mundo, pela vida secular. É a igreja que, na verdade, Pérgamo significa igreja mundana. É a igreja que casa e deixa as coisas seculares adentrarem a ela, né? Como foi em Roma, como foi em Constantinopla, e aconteceu ali. Refere-se aqui também ao período, né, da representação simbólica do ano 323 até o ano 600 depois de Cristo.
nós falamos que cada era da igreja é uma era na história, né? Após ali a vitória do imperador Constantino, lá em 323 e 312 ele vai ao poder, 323, 325 depois de Cristo, ele torna todo o império através de decreto imperial como cristão, né? E justamente nesse período que a gente vê que a igreja começa a se casar com o Estado. E interessante que o imperador, né, era, no período de Roma, né, no Império Romano, o imperador também era chefe supremo da igreja. Ou seja, o chefe supremo da religião. Então, por exemplo, antes de se tornar um império cristão, os romanos adoravam Mitra. Mitra era um deus, né, deus do sol, eles eram mitraístas. E o chefe supremo da religião do mitraísmo era o imperador. E sabe como era chamado, irmãos? Olha que coisa interessante. Pontífice Maximus. Quando ele torna o Império Cristão, ele continua sendo o líder maior da igreja cristã. Então, é a cidade interessante, porque é ali onde surgiu Pergaminho, né? A cidade de Pergaminho. E o texto diz lá no versículo 13, eu sei as tuas obras e onde habitas, onde está o trono de Satanás. Ou seja, fala do trono que será dado a Satanás também, ali conforme Apocalipse 13, versículo 2. Diz mais, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Quem foi o Antipas? Eu acabei de falar. Foi um discípulo de João, que morreu martirizado lá no período de Nero, no ano 64 depois de Cristo. O texto diz que ele era fiel testemunha, o qual, morto entre vós, ali onde habita o trono de Satanás. Versículo 14 diz, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque. Você vai ver essa história lá em Números 25, de 1 a 3. Ou seja, Balaão ensinava ao povo a cometer tropeços, os filhos de Israel cometer tropeço, comendo carne ou alimento sacrificado a ídolos. E nesses cultos pagãos também tinha a idolatria. Então o texto está dizendo, você se corrompeu, por isso eu tenho algo contra ti. Verso 15 diz, assim que tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Lembra a mesma história lá de Éfeso, né? Referência a Éfeso. Diz a qual eu aborreço. Ou seja, o que faziam os nicolaítas? Começou a inserir na igreja a hierarquia eclesiástica. A questão, né, do bispado e tal, etc. Então, Jesus está falando nesse texto ali de João, aqui no Apocalipse, acerca dessa igreja. Diz, arrependa-te, quando não, breve virei a ti e batalharei com a espada da minha boca. Ou seja, Jesus é o que sempre vence as batalhas espirituais. Verso 16 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu comer do maná escondido e darei uma pedra branca. Ou seja, aqui significa referência àqueles que serão julgados e serão salvos diante de Deus. Essa pedra, segundo o texto, só o dono saberá que estará escrito. Tá? Então, ali como era em Atenas, na Grécia Antiga, era entregue aos corredores, os atletas, né, esta coroa, o texto está se referindo também a isso. É um jargão militar também, né? Ou seja, condecorar aqueles que estão grandes feitos para o reino de Deus. E na pedra o novo nome, o qual está escrito, que ninguém conhece a não ser aquele que recebe. Então, o que é que representa Pérgamo? Pérgamo é justamente o casamento da igreja com o Estado. Igreja não pode se misturar com o Estado, irmão. Estado é Estado, igreja é igreja. O máximo que a gente pode fazer é orar pelas autoridades, porque elas, diz o texto bíblico, são constituídas por Deus. Então, Pérgamo representa a igreja mundana. É um reflexo que você está vendo hoje, irmão. Quantas coisas se diz hoje que é evangelho e não é evangelho. Quantas inovações, quantas coisas que a gente tem vendo inserido nesse evangelho sendo corrompido cada dia mais, né? Lideranças cristãs que mais parecem pessoas ligadas à empresa do que à própria igreja. Então, esse período representa o ano 325 ao ano 600, né? Onde o império começa a atrelar-se ao Estado. E é interessante que o pensamento romano era esse. Assim como tem o império,
temporal, terreno, onde decide tudo, a ação humana, as leis, né? a questão dos tribunais, terá agora um império cristão, um trono ou um tribunal ou um império espiritual. Roma agora passa a ser também Roma espiritual. Ou seja, além de intervir na vida secular das pessoas, também na vida espiritual. É a representação de igrejas, onde os líderes dizem e as pessoas acham que aquilo deve ser, que não está dentro do contexto, é excomungado, é separado, é jogado para fora, é colocado de segundo plano. Por quê? Porque não está sob a égide dessa liderança. Então, não existe hierarquia no reino de Deus, irmãos, ainda que exista lá para os anjos e tal, mas aqui entre nós humanos, não. As pessoas têm essa mania, o pastor, o bispo, ou sei lá quem seja, é mais superior. Não, 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 não. Todos Deus olha como filhos. Não importa o seu título. O título maior que você deve ter é servo de Deus. Mas o texto diz lá no Evangelho, a todos quanto receberam, deles o poder de serem chamados filhos de Deus. Não netos de Deus, mas filhos de Deus. Então é esse período desta igreja que nós estamos falando agora, a igreja de Pérgamo, que representa justamente esse período difícil onde a igreja se atrela ao Estado. Vamos agora para a próxima igreja, Tiatira. Você vai encontrar aqui falando sobre ela, ainda no capítulo 2, versículo 18 a 29. Eu não vou ler todo para ganhar tempo, mas eu vou ler alguns textos aqui do capítulo 2, a partir do versículo 18. E diz, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que tens últimas obras, que as últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E no final do versículo 29 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. Sempre está dando essa recomendação final. Tiatira, na verdade, é uma cidade que ficava ali na Ásia Menor, onde tinha o templo da deusa Diana, né? Diana dos Éfesos. Né? Era uma cidade próspera, mas era uma cidade que tolerava uma pessoa que o texto chama aqui de Jezabel, ou seja, não era uma mulher em si, né? Uma figura de uma mulher, ou pode ser, mas o texto não fala, mas para mim, particularmente, significa uma influência negativa. Provavelmente um líder, uma mulher que ensinava a igreja, mas de forma errada, ensinava a imoralidade, a prostituição, e prostituição aqui nem sempre é no sentido sexual, mas pode ser também no sentido de adorar outros deuses. Né? Para Deus isso é prostituição. Tinha amor, mas não tinha doutrina. Era a igreja de Tiatira. Eles podiam ter grande comunhão, vibração na palavra, mas não tinham fidelidade doutrinária. A teologia da igreja precisa refletir sobre a vida religiosa dos seus membros. Eu costumo dizer que a igreja do Senhor é aquela onde a gente infere, sim, para ajudar a vida dos nossos irmãos. Então o texto diz, ao anjo que está em Tiatira escreve, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Isso é uma ideia simbólica, falando desse Cristo, que é um Cristo que no seu olhar demonstra poder, os seus pés como latão reluzente, ou seja, o seu pé que é puro para trilhar o caminho do Senhor, o caminho santo. Tiatira é uma cidade que foi fundada por Seleuco I, lá em 280 a.C., um dos imperadores, né, aliás, um dos líderes que foram deixados por Alexandre o Grande. Ele não tinha filho, não tinha parente, então o seu reinado se dividiu em 4, né, entre eles Nicanor, ou Nicator, em latim, né, ficou a parte do reino justamente para ele. E na antiguidade a cidade era conhecida pelas suas muitas guildas comerciais, ou seja, das suas estruturas comerciais. Era um comércio muito intenso, né? E o cidadão que pertencia a uma dessas cidades comerciais era uma pessoa próspera.
mas era uma cidade que dedicava o seu culto às divindades pagãs. Era famosa pelo seu comércio e pela sua produção de produtos têxteis. É aquela cidade lá de Atos 16, de uma personagem chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, justamente nessa região aí. Seu significado, o significado de Tiatira, é quem sacrifica sempre o sacrifício permanente. É a igreja profana. É a representação da igreja profana. É a representação da igreja na sua fase mais longa. E aí vai do período 600 ao ano 1517. Né? É uma igreja que não está na verdade. É uma igreja que está fora da verdade de Cristo. É uma igreja que recebe elogios, sim, por Cristo aqui, pelo Messias, mas é uma igreja que é criticada também por ele. É a igreja que permitiu a introdução dos falsos ensinos e da idolatria. Toda vez que você vê essa expressão idolatria na palavra de Deus, é a mesma expressão no Apocalipse, melhor dizendo, para prostituição. E diz mais no versículo 18: eu conheço as tuas obras e teu amor e teu serviço e tua fé e a tua paciência, e que nas últimas obras mais do que as primeiras. Ou seja, é a igreja que tem até aquela vontade, o ímpeto, tem até coisas interessantes do reino de Deus, mas é uma igreja que ensina, mas o seu ensino não contém a verdade, porque é recheado com a idolatria, ou seja, com a prostituição, no sentido de trocar Deus por outros deuses. Eu conheço as tuas obras. Mas versículo 19 diz: mas eu tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, e ensina e engana os meus servos, para que se prostitua e coma do sacrifício da idolatria. Ou seja, é o início que a igreja começa a se hierarquizar e trazer ídolos para dentro. Começou assim. Vamos colocar aqui esta imagem, porque ela ali é de uma pessoa que foi um vulto importante. Nós não vamos adorá-la, vamos venerar diferente, vamos assim. É como hoje as pessoas usam, fulano é meu ícone, né? Cuidado para essa iconidade não virar idolatria, né? Então era mais ou menos isso. Quando se pensou em tirar, já era tarde, as pessoas já estavam adorando aí esses falsos deuses. Então é justamente nesse período, é um período que a gente chama, dentro aí da Idade das Trevas, onde todo o conhecimento era subjugado como heresia, e essa igreja abraça. Estou falando de igreja aqui, queridos, mas é o sistema completo, né? Para não ficar achando que é direcionado a uma só religião. São várias igrejas que se prostituíram e caíram ao longo do tempo. Então, esta igreja que concede, tolera Jezabel, né? Aqui, na verdade, não é uma pessoa em si, né? Pode até ser, mas o texto não é claro, como eu falei, mas é uma pessoa que se corrompe ao longo da sua caminhada cristã. Jezabel, e aí, se a gente for lembrar, porque o texto diz Jezabel, é só lembrar a história lá do rei Acabe, né? Um dos reis que reinou em Israel lá no ano 873 ao ano 852 a.C. Jezabel, ela pretendia e fez até, né? Conseguiu abolir o culto a Deus e determinou a eliminação de todos os sacerdotes e profetas de Israel. Lembra que só ficou Elias? E Elias foi lá achando que ele era o último, né? E foi lá e contendeu contra ela e ela prometeu matá-lo. E Elias fugiu. Então, o que Jezabel trouxe para Israel? Israel ela era um povo que era um povo monoteísta, apesar de às vezes adorar outros deuses. Mas nesse período da história aqui, do rei Acabe, que é o esposo dela, ela traz a idolatria para dentro do culto e traz a prostituição para dentro do culto a Deus. Né? E o texto diz, dê-lhe tempo. Né? Dê-lhe tempo, o que é isso? Deus está dando a maior duração para nós. É aquilo que Pedro escreve, né? Que Deus está ali praticamente preparando um cenário, né? Dando tempo ao tempo para eu, você e outros se arrependerem dos nossos pecados e voltar-se para Deus. Na expressão bem judaica, né? Teshuvah, retorno para Deus, como diz lá Jeremias 6,36. Então, esse que porei numa cama e sobre os que adultera com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Ou seja, é aquele povo que aceita esse tipo
de idolatria, esse tipo de ensinamento, e também se prostitui. Paulo escrevendo, ele vai dizer que nos últimos dias, a Timóteo, ele vai dizer que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, teriam como comichões no ouvido. Sabe o que isso significa, comichões no ouvido? Assim como tem líder para falar essas idiotices, essas idolatrias, essas heresias, tem gente que quer ouvir isso. Tem gente que faz questão de ouvir isso e tem gente que quer continuar fazendo essas mesmas coisas. Ou seja, a Jezabel aqui representa a igreja que se corrompe e tira o genuíno evangelho e implanta esse evangelho que a gente tem vindo aí, neoliberal, né? Esse evangelho onde as pessoas fazem o que quer, onde é um Deus sem ira, ou seja, um Cristo sem salvação, uma coisa inócua, né? A igreja que se corrompe, mas não está nem aí para as coisas do alto, para as coisas de Deus. Então é esse período. Diz assim mais, verso 21, ferirei de morte os seus filhos. Seria esse o declínio das igrejas que se corromperam? Deus trazendo aí um ferimento espiritual ou até mesmo físico? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. Darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Deus está dizendo, olha, eu estou atento ao que você está fazendo. Né? A impressão que nos dá é que Deus está, né, cuidado com isso, que até uma mentalidade europeia, né? Alguns países da Europa pensam assim, né? Deus deu conta desse mundo e já foi embora e não está nem ligando para nada. Você vê que país como foi um berço da Reforma Protestante, país como Holanda, gente, que foi um dos países que mais avançou na Reforma, hoje você vê coisas absurdas, né? Que não convém nomear aqui, mas que os irmãos acompanham, né, nesse país tão histórico, berço do calvinismo. Tá? Para os irmãos terem ideia, lá na Holanda, a prostituta lá é assinada a carteira, recebe dinheiro do governo, tem lá o período de trabalho, tem tudo. Há postos lá que são para as pessoas pegarem seringas novas e descartar as velhas para poder fazer uso de drogas. Então é esse tipo de igreja que começou bem na história e os ensinos vieram e declinaram, né, a igreja. Mas vos digo, diz o verso 22, a vós e aos restantes que em Tiatira, a todos quanto não tem essa doutrina e não conhece, como diz, as profundezas de Satanás e altas cargas não vos porei. Então, o texto está dizendo que há sempre aquele remanescente, sempre aqueles fiéis remanescentes. Observe que as igrejas aqui em Apocalipse está sempre falando de uma advertência, mas também está falando de algo que é prudente que essa igreja pratique. Então, praticamente isso. Verso 23, mas o que tendes, retende até que eu venha. Sabe o que é isso? Exortando a igreja à perseverança. Exortando a você e a mim a ser perseverante. Com todas as idolatrias, com todas as coisas erradas que têm acontecido no meio do mundo evangélico, mas Deus está sempre nos conclamando a ser firmes e perseverantes. Verso 24 diz, ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu darei poder sobre as nações. Sabe o que é isso? Ele está falando no grande julgamento. Lá diz Mateus 25, de 31 a 32, o grande julgamento das nações após o Amargedon, a guerra do Amargedon. E o texto nos fala que com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do olheiro, como também recebi do meu Pai, dali a estrela da manhã. Ou seja, a garantia da salvação. E o texto encerra no verso 25, dizendo, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A próxima igreja que nós vamos falar, prometemos falar pelo menos das três, é Sardes. Sardes era uma igreja viva, mas que, por outro lado, estava morta. Meus queridos irmãos, essa igreja gozava de reputação, vinda lá do passado, mas tinha cidades ricas, é verdade, poderosas no mundo da época, e todos admiravam pelo crescimento dessa cidade. Era uma província também romana. Por outro lado, havia poucos que não foram contaminados. Portanto, Jesus não se pressiona com nada das performances humanas que havia nessa igreja. Sardes, na verdade, queridos irmãos, na verdade é uma igreja que requer muito nosso cuidado e a nossa observação. O texto diz, lá no capítulo 3, né, diz assim, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Isso diz o que tem
os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Já expliquei isso aqui, os Espíritos de Deus, né? Que está lá, e Isaías também fala. Eu sei as tuas obras, que tem nomes de que vives, mas está morto. Ser vigilante e confirma o restante que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido e guardado, e arrepende-te, senão vireis sobre ti como um ladrão, não saberás a que hora sobre ti virei. Verso 6, encerrando, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja ou às igrejas. E vamos ver um pouco sobre esta igreja. E nessa igreja, que o significado é morna, ou morta, desculpe, a igreja morta, tem nomes que vive, mas está morta. O anjo escreve esta igreja, dizendo para ele escrever, né, João, não só falando dos 7 Espíritos de Deus, mas também as 7 estrelas, e sobre as obras daqueles que dizem que tem um nome que é vivo, mas está morto. Fala também dos remanescentes, ou seja, os que escaparam da grande perseguição romana. E a representação da igreja também pode ser a partir lá do século XVI, estou falando de 1518 a 1720. É o período também da Reforma Protestante. É a igreja que está morta pela falta de ação do Espírito Santo. A igreja tinha a palavra, tinha o testemunho da palavra, mas estava morta. E geralmente, quando muito acontece nos avivamentos, ou então reformas, como aconteceu lá no século XVI com Martim Lutero, logo quando a igreja experimenta essa ação de Deus, tem um autor que diz assim, o ardor de Deus no coração do homem, quando há o ardor de Deus no coração do homem, o homem é impactado a fazer a obra, a pregar o evangelho, a sair, viajar e ser missionário, enfim, ou preservar a palavra, geralmente depois disso vem um declínio, a igreja entra em declínio. Né? As pessoas percebiam que nesse período, século XVI, século XVII, as pessoas estavam vivendo uma fé distante já de Deus. Apesar de todo o avanço da reforma protestante, apesar de estar desvinculado da igreja romana e agora com outro papel, com outra função, mas a igreja estava morta ali. Você tem ideia, nesse período de frieza também, após a reforma, os líderes da igreja inventaram um tal de Ralph Covenant. O que é isso? Aliança do meio caminho. Era tipo assim, essa pessoa aqui, ela não é crente, mas é uma pessoa direita na sociedade, é uma pessoa que conhece e tem trânsito livre entre a comunidade, é um homem honrado, é uma mulher honrada, por que não tomar ceia na igreja? Olha só. E também por que não batizar os seus filhos na igreja? Isso foi comum na Europa no século XVII, século XVI, esse período. Isso foi comum. A aliança do meio caminho se chamava Ralph Covenant. Ou seja, é aquilo que a gente no Brasil aprendeu. Ele não é amigo do evangelho. Não. A Bíblia diz que para ter a salvação, deve-se receber Cristo como Salvador da sua vida. Então o texto diz, ser vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Apesar da importância do movimento da reforma protestante, Jesus não considerou as obras dessas igrejas perfeitas. E considera a igreja morta, que apenas tem nome de que vive, mas está morta. O texto diz mais, versículo 3, lembra-te, pois, de que tem recebido e ouvido, ou seja, fala sobre a recepção da igreja de Sardes, a mensagem genuína do Evangelho. Olha, vocês receberam a mensagem genuína do Evangelho, por que vocês mudaram tudo? Porque vocês se corromperam. E o texto diz, guarda e arrepende-te, se não vigiares. Ou seja, exorta a igreja ali de Sardes a estar em vigilância completa. É a nossa vida, né? Quantas coisas têm entrado nas igrejas? Isso aqui é uma forma de ver o Evangelho, e aí o Evangelho tem sido deturpado, adulterado por essas pessoas. É um texto que está lá no passado, mas que serve para o nosso presente. E o texto diz mais no versículo 3, virei sobre ti como ladrão, se não saberás a que hora sobre ti virei. Ou seja, fala da vida eminente do Senhor no período do arrebatamento. Cuidado, porque pode chegar o momento de a igreja ser arrebatada e você perder a sua salvação por não estar no caminho do Senhor.
Verso 4 diz: mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes e comigo andarão de branco, porque são dignas. Ou seja, sempre há um remanescente fiel. Assim como teve na igreja de Sardes. Também é na sua vida. Seja firme, irmão. Seja firme, minha irmã. Continue firme no Senhor. E o texto diz mais no versículo 5: o que vencer será vestido de vestes brancas. Fala da justificação dos salvos. Você será justificado pela fé através de Cristo. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E o texto encerra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje o estudo de Sardes me surpreende, porque fala de uma igreja que, apesar de ser criticada, ela continua recebendo as exortações do Senhor Jesus aqui em Apocalipse, no capítulo 3. É uma igreja que está distante do Senhor, mas é uma igreja que, apesar de ser corrompida com as novas ideias e tal, mas é uma igreja que precisa do aconselhamento do Senhor. E sempre tem aqueles fiéis, aqueles remanescentes fiéis. E aí eu me lembro de uma série de questões que vem à minha mente agora, nesse período, no período da reforma. E que coisa interessante, é nesse período que surge também um movimento chamado Iluminismo. E nesse período do Iluminismo, os homens começam a ser diferentes dos homens antigamente. Antigamente, quem interpretava o mundo eram os teólogos. Por que os teólogos? Porque eles diziam coisas acerca de Deus ou dos deuses, né? Quando eu falo teólogo aí, de várias ramificações, né? E acontecia um fenômeno natural. E olha, Deus está irado, é a mão de Deus sobre nós. Então tudo era atribuído a Deus no sentido teológico falando. Depois o mundo começa a ser interpretado pelos filósofos. Com o movimento iluminista surgiu esse movimento que o homem começa a buscar respostas agora através da ciência. Não é de errado isso, claro, mas tinha muito conhecimento, mas faltava a Deus. E interessante que surgiu um pastor nessa época dizendo que agora o que importa é o que você sente, não o que a Bíblia diz. A Bíblia foi um livro escrito por judeus, que a gente nem sabe se era verdade, então o que você sente. E virou logo religião. E logo no início da reforma, nasce do iluminismo, que surgiu ali no período da reforma, nasce também outro movimento chamado movimento do romantismo. Não tem nada a ver com romano. É um movimento que diz agora o seguinte: lá no iluminismo, um dos filósofos proeminentes na época era René Descartes. Ele dizia: cogito ergo sum, penso, logo existo. Já no movimento do romantismo, um cidadão, filósofo chamado Jean-Jacques Rousseau, diz a história, né, que ele estava em uma ilha e ele se sentiu parte da natureza. E ele logo cunhou uma frase dizendo: sinto, logo existo. E hoje a igreja sofre justamente essa influência. É o que eu sinto. Não é o que a Bíblia diz, não é o que o pastor diz, é o que eu sinto. Então, quem interpreta o mundo hoje, nesse universo de sentimento, são os artistas. É os artistas que interpretam o mundo. Tudo que diz lá na TV, na internet, é aquele artista que a gente nem conhece muito direito, mas diz uma coisa lá, nossos filhos estão usando. Olha os tipos de cabelo que os nossos filhos estão usando. Olha os tipos de vestimento que os nossos filhos estão usando. Olha o tipo de atitude que os nossos filhos estão tomando. Quando eu falo nossos filhos, não necessariamente seus filhos, falo filho dessa geração. Por quê? Porque as pessoas agora estão dizendo que eu posso servir a Jesus como eu sou. Não, a Bíblia disse venha como está, mas a Bíblia não disse permaneça como está. Paulo diz em Coríntios, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, esta igreja, a igreja de Sardes, tinha poucos fiéis, como os anabatistas, que morreram porque não aceitavam batismo infantil, por exemplo. Não aceitava a igreja atrelada ao Estado. Esses fiéis, é desse período que está falando também, lá no início da história e nesse período também. Mas também veio muitas interpretações equivocadas. Muitas interpretações que parecia evangelho, mas não é evangelho. Então é nesse período que a igreja de Sardes está sendo aqui criticada e elogiada. Isso tem nomes de que está viva, mas está morta. Ou seja, as suas atitudes são atitudes que levam à morte. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom você estar conosco aqui nesse estudo. E próxima intervenção nossa aqui
será falando das duas últimas igrejas, que é Filadélfia e Laodiceia. Essa nós vamos gastar mais tempo, porque são textos interessantes que têm muita interpretação, e eu particularmente acredito que nós estamos vivendo o período desta última igreja, que é Laodiceia. É um modelo de igreja hoje que a gente tem vivido e visto hoje na humanidade do século XXI. Vamos agradecer a Deus pela sua vida, vamos agradecer a Deus pela sua história e pedir ao Senhor que continue te abençoando. E leia esse livro, continue lendo, continue buscando, porque eu sei que Deus vai revelar coisas fantásticas para a sua vida. Vamos orar então, encerrando? Senhor Deus, Pai, nós te louvamos, queremos te agradecer pela tua palavra e pela forma que o Senhor tem nos cuidado e tem nos levado a conhecer do teu caminho, do teu amor, da tua bondade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque a tua igreja tem estudado o livro do Apocalipse e tem buscado entendimento e tem conversado com os outros irmãos e nós temos experimentado isso. Mais uma vez, isso aqui já foi feito no passado com o querido pastor Carlos e hoje continua o mesmo fogo, com o mesmo temor, com o mesmo tremor e com a mesma vontade, Senhor, de aprender do teu livro, da tua palavra, especialmente em Apocalipse. Obrigado, Senhor. Abre a mente do teu povo, dando entendimento dos altos céus. Agradecemos, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu querido irmão, obrigado, minha querida irmã, por estar conosco nesses estudos de sexta-feira. Deus abençoe a sua vida. Forte abraço em Cristo Jesus. Olá, tudo bem? Em tempos de pandemia, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 121, que todos conhecem, versículo 1 e 2, que diz: Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Deus enviou seu filho amado para perdoar, para me salvar na cruz. Morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque vivi, posso crer no amanhã, porque temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrenta